Seu time está enfrentando desafios na entrega de resultados. Como líder de tecnologia, você provavelmente já passou por isso ou ainda pode passar no futuro. Nesse vídeo, eu quero te mostrar 3 passos que você pode usar para identificar e resolver esse problema, independente do contexto ou complexidade do seu time. Mesmo que tudo esteja indo muito bem agora, essas dicas vão te ajudar a prevenir que isso aconteça no futuro. Oi, meu nome é João, eu sou gerente de tecnologia da maior cervejaria do mundo e o meu objetivo é te ajudar a se tornar um líder melhor. Eu sei que essa é uma situação um pouco chata que pode te tirar o sono, mas não é algo muito complicado de resolver. Na verdade, o problema pode nem ser o seu time em si. Eu sei que isso pode estar tirando o seu sono, essa é uma situação muito chata, mas ela não é insuperável. E na verdade, pode ser que o problema nem seja o seu time em si. Então vem comigo que eu vou te mostrar 3 passos que você pode usar para identificar o problema e aí sim criar um plano de ação. Então aqui eu vou te mostrar os 3 passos que você pode usar para entender esse motivo do seu time não entregar resultados. E o terceiro passo é o mais completo e é muito provável que é o que mais vai te ajudar a realmente ir na causa raiz desse problema. Então, o primeiro deles é você fazer uma avaliação com o seu time. Você não pode esconder isso. Principalmente se você estiver sofrendo uma pressão da liderança sênior, você precisa deixar isso vazar para o seu time e fazer com que eles também sintam essa pressão. Como líder, é seu papel blindar o time de algumas coisas, mas se ele não está entregando resultados conforme esperado, você não pode esconder isso das pessoas. Então você realmente precisa abrir o jogo e fazer uma reunião para que o time possa passar a versão deles sobre o que está acontecendo e o que está impedindo eles de entregar resultados. Esse é o primeiro passo, talvez um dos mais simples, mas agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo para entender se a visão que o time tem é realmente a verdade. E o segundo passo é fazer uma análise profunda das métricas do time. Então eu coloquei aqui 3 exemplos, mas você pode ter métricas diferentes dependendo do contexto onde você está. A primeira delas é o tempo de ciclo. Você precisa revisar o tempo que o time leva para completar uma tarefa ou uma funcionalidade. Isso pode já mostrar como o seu time não está entregando resultado. É muito provável que o tempo de ciclo esteja alto. Se o tempo de ciclo está baixo e as pessoas ainda sentem que o seu time não entrega resultados, pode ser que vocês não estão focando naquilo que é realmente esperado. Nesse caso, você precisa fazer um alinhamento de expectativa com a sua liderança sênior. Mas uma coisa que você pode fazer aqui, caso o tempo de ciclo esteja alto, é na verdade comparar com outros times da equipe. É só para você ter uma ideia, tá? Cada time é diferente, mas é importante você ter uma ideia do tempo de ciclo de todos os times da sua unidade de trabalho para fazer uma comparação com o seu e entender se há uma grande diferença. Se isso acontecer, há um outro sinal de que realmente tem alguma coisa errada no seu time. E aí você pode olhar para 2 outras métricas que também vão te ajudar a entender se pode haver uma falha, inclusive, no processo. A primeira delas é retrabalho. Você analisar a quantidade de retrabalho necessário e investigar as causas para minimizar o desperdício. Então aqui você vai precisar contar muito com a ajuda dos seus desenvolvedores para eles começarem a anotar em alguma planilha, em algum lugar, a quantidade de retrabalho que eles têm. E como que você pode fazer isso? Por exemplo, uma vez que eles entregaram uma tarefa, seja para teste ou realmente entregou ela em produção ou para revisão de produto, você pode pedir eles para anotar qualquer mudança que eles tenham que fazer uma vez que essa tarefa foi entregue, mesmo que seja em um ambiente não produtivo, né? Então, o ideal seria colocar isso em uma planilha do Excel para cada tarefa, ter um controle de quanto retrabalho teve nela, ou seja, quantas vezes que eles tiveram que agir, ou melhor ainda seria quantas horas eles gastaram nesse retrabalho, porque isso vai te ajudar a identificar algumas ineficiências no processo em si. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no passo 3, mas é muito importante que você comece a identificar isso com o seu time. E um terceiro passo é você
começar a analisar a quantidade de bugs, de falhas por sprint, porque esse pode ser outro fator que está roubando muito tempo do seu time e impedindo que ele foque nas coisas que realmente são importantes. Então, esses números precisam ser visíveis para o time. O time precisa aprender a olhar para esses números, de preferência se eles estiverem centralizados em alguma ferramenta de fácil acesso que seja revisada constantemente, porque isso vai dar uma visão para as pessoas do seu time sobre os indicadores que são importantes para medir a eficiência desse time. Então, como eu disse, aqui tem 3 exemplos de métricas e indicadores que você pode usar para entender um pouco mais onde que está a falha. E agora, bora para o passo 3. Mas antes disso, deixa um like aqui no vídeo se você está gostando do conteúdo e quer resolver esse problema de entrega no seu time. E agora vamos para o passo 3. Nesse passo, você vai fazer uma inspeção e algumas melhorias no processo de desenvolvimento como um todo, porque, como eu disse, pode não ser o seu time, mas o processo que é ineficiente e por isso o time não entrega. Então, primeiro ponto, você precisa identificar a eficiência das dailies. As dailies não são reuniões para simplesmente passar status. Elas são checkpoints para você realmente entender se o que foi planejado está caminhando conforme. Porque é nesse momento que você pode identificar algum gargalo, alguma coisa que está sendo bloqueada e tomar uma ação para resolver esse problema. Então você não pode deixar que a daily seja apenas aquele momento das pessoas falarem o que elas fizeram e o que elas vão fazer. Você precisa entender se elas têm algo bloqueando elas, qual é o próximo passo, se os objetivos da sprint ou do período estão caminhando conforme necessário. Então, é nesse momento que você vai conseguir identificar se algo está errado. Uma sugestão é você criar um roteiro para que todas as pessoas sigam durante a daily. Isso vai ajudar o seu time a focar mais e garantir que eles não estão perdendo tempo. Outra etapa que você pode fazer é analisar a qualidade dos refinamentos da tarefa, seja um refinamento técnico ou também um refinamento de negócio. Então você novamente pode pedir ajuda dos seus devs para eles começarem a anotar a quantidade de vezes que eles precisam chamar alguém, seja de produto ou um tech lead ou arquiteto de software, para tirar uma dúvida sobre as tarefas. Isso pode mostrar que há uma falha no refinamento e talvez pode haver um retrabalho do ponto de vista dos desenvolvedores para ter que refazer alguma coisa ou tirar uma dúvida. Isso acaba tirando eles do foco da execução da tarefa e mostra que pode ter uma melhoria no passo anterior para que eles consigam pegar uma tarefa e executá-la do início ao fim sem muitas interrupções. Outra coisa seria o tempo de revisão dos PRs. Então você pode analisar se o time demora muito para revisar PRs. Em alguns times isso às vezes é um problema, não é para ser, mas você pode fazer uma revisão disso para identificar se essa é outra etapa que também está sendo um gargalo no seu processo. Outro passo seriam os retestes de QA. Então, uma vez que a tarefa é entregue para testes, quantas vezes os QAs têm que voltar essas tarefas para desenvolvimento para que os desenvolvedores corrijam problemas que foram identificados. Então, isso pode te ajudar a criar uma cultura melhor de qualidade, onde os desenvolvedores testam melhor as suas tarefas antes de passar ela para os QAs. Ah, João, mas testar não é trabalho de QA? Não, testar é um trabalho de todo mundo, na verdade. O QA tem o papel dele, que é super importante. Ele tem um olhar diferente para os testes da tarefa, mas o desenvolvedor também precisa testar para garantir que ele está entregando aquilo que é esperado na tarefa. Se isso não está acontecendo no seu time hoje, tem algo errado. Outro passo seria analisar as dependências. Se o seu time tem muita dependência de outros times e isso acaba virando um gargalo no processo, se esse for o caso, você precisa identificar quais são os times e marcar um papo com esses times para entender como que vocês podem trabalhar de uma forma melhor. Além disso, você pode analisar se há burocracias no processo ou na empresa que estão atrasando o seu time e fazendo com que eles entreguem menos. A partir disso, você também pode
criar um plano de ação ou chamar pessoas-chave, talvez a liderança sênior, para pensar em como resolver esse problema. Porque improdutividade é algo que nenhuma empresa quer ter. Ferramentas também é algo importante de você analisar se talvez as ferramentas ou os recursos que o seu time precisa para fazer um melhor trabalho não estão sendo providos conforme necessário. E aí, novamente, você pode contar com a liderança sênior ou com pessoas-chave da sua empresa para entender como resolver esse problema. Além disso, você pode identificar se há uma lacuna de habilidades no seu time. Pode ser de uma ferramenta específica ou talvez de algum contexto de negócio que o time ainda não domina. E a partir disso, você pode criar um planejamento, seja com uma trilha de aprendizado ou seja com as pessoas entendendo mais do seu contexto, né? Você poderia, por exemplo, pedir produto para explicar um pouco mais do contexto do negócio, criar rotinas no time de aprendizado, grupos de estudo é algo que funciona muito bem. Então, pode ser que o seu time talvez não tenha o conhecimento suficiente para executar as tarefas que precisa, ou que algumas pessoas do time não tenham, e isso acaba afetando a performance geral. E por fim, é importante também você avaliar o desempenho individual, né? O problema pode ser sim algumas pessoas do seu time que não estão desempenhando conforme o necessário. E você precisa criar um plano de ação para isso. Primeiro, passar um feedback, deixar isso claro para a pessoa e criar um plano de ação para que aquela pessoa ou aquelas pessoas resolvam esse problema. Se isso não acontecer, você como líder tem o papel de tirar essa pessoa do time, porque isso afeta a performance do time no geral. Não necessariamente você precisa demitir essa pessoa. Pode ser que ela tenha um fit cultural muito bom com a empresa, mas ela não tem um fit muito bom com o contexto do seu time. Eu já vi isso acontecer algumas vezes e aí você pode transferir essa pessoa para um time diferente, onde você sinta que ela vai performar melhor. Feito isso, você vai ter um mapeamento dos problemas que estão acontecendo no seu time atualmente e que provavelmente podem ser a causa dele não entregar resultados conforme o esperado. Esse é seu dever, garantir que o time está entregando aquilo que a empresa precise que ele entregue. Se você não está olhando para isso, seu time não está entregando conforme o esperado, você precisa agir imediatamente, porque senão o seu próprio papel pode estar em risco. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Antes de ir, eu vou deixar um link de outro vídeo que eu fiz mostrando roteiros diferentes que você pode usar para melhorar as suas one-on-one. Vale muito a pena você assistir. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo sobre liderança de tecnologia. Eu te vejo numa próxima. Até mais!